Prezados senhores, prezadas senhoras, apresentamos agora, no âmbito do curso de Economia Brasileira, vídeo comentando o texto de Eduardo Mogiano sobre o Plano Verão, do livro de Marcelo de Paiva Abreu, A Ordem do Progresso, 100 anos de Política Econômica. Bem, então, aqui tem uma notícia, né, do lançamento do plano, tá certo? Dizendo que dessa vez vai ser tudo diferente. Bem, concepção. O Plano Verão, a concepção do Plano Verão pretendia produzir 2 ou 3 meses de taxa de inflação baixa. Puxa, que modesta, né? Você está querendo só 3 meses de sossego no fronte inflacionário, né? Com a economia desindexada. E assim aí já vem um sonho, né? Sonhos de uma noite de verão. Com a economia, e assim induzir os agentes, isso é um sonho, induzir os agentes econômicos a ampliar a periodicidade dos reajustes nas negociações sob as regras futuras da indexação. Nessa fase, quer dizer, que você queria acalmar, como se os agentes econômicos, depois de passar por já 3 experiências negativas, né? Ou 4, se você tomar em conta a aceleração da inflação que ocorreu antes do lançamento do Plano Cruzado, né? Você acha que os 3 meses de sossego vão ser suficientes para os agentes mudarem as expectativas, né? Tá certo? E nessa fase também seria aprofundado o ajuste fiscal, como se uma coisa tivesse a ver com a outra, quer dizer, como se o problema brasileiro, né, existia um problema fiscal brasileiro, mas ele não estava na origem do processo inflacionário. Tá certo? As taxas de juros elevadas promoveriam uma recessão suave a curto prazo, o que facilitaria a eliminação gradual do congelamento. Quer dizer, você tem também uma opção pela recessão, que também não funcionou no passado. Nós falamos sobre o déficit público, né, mas vamos lembrar que no período de 1981 e 84, né, você teve um aumento do déficit público, mas depois uma queda, uma redução do déficit público. Né? O déficit teria chegado às vésperas do Plano Cruzado, né, num nível relativamente baixo, né, muito menor do que o anterior. Tá certo? E, aliás, o déficit, ao contrário, né, do que se diz, nós já comentamos isso em vídeo anterior, né, no período do Plano Cruzado, o déficit público caiu muito. Por que caiu muito? Por causa da redução, né, dos custos financeiros. Então, o que, né, agora a fala do Maílson também já é problemática. Por quê? Porque eles querem jogar a economia na recessão. Então, isso, a arrecadação tributária se ressente. Aí afeta negativamente o setor público, né? E, além disso, você vai ter taxas de juros elevadas. Aí os custos de financiamento do déficit público, custos de financiamento da dívida pública vão aumentar. Então, você vai acabar piorando a situação fiscal, né? Chama tiro no pé. Então, isso, né, a recessão facilitaria a eliminação gradual do congelamento. Por quê? Porque você já tem a ideia errônea de que o plano errôneo nós não sabemos ainda, nós vamos ver mais adiante, né? Que o fracasso do plano real se deu pela explosão do consumo e as pressões inflacionárias daí decorrentes, né? Depois nós vamos ver, né? Então essa é a ideia. O congelamento de preço seria conduzido sob a forma de uma sucessão de congelamentos de menor espaço, escopo e de pequena duração, o que permitiria tatear o equilíbrio de preço da economia. Tá certo? Você vai dando uma série de congelamentos menores, né, e ajustando os preços relativos. Isso, coitado do Maílson, né, estava fora
do bom senso para pensar um plano dessa natureza. Mas é de se lembrar o seguinte, nós estamos já num período, né, que você tem já 2 planos, né, e o arroz com feijão, então são 3, né, são 3 planos mal sucedidos. Aí você começa a perder noção do que pode dar certo, o que pode dar errado. Né? O plano verão era híbrido. Por que era híbrido? Isso é uma fala do Modigliani. Do lado ortodoxo, o plano pretendia promover uma contração da demanda agregada a curto prazo, como se isso afetasse o nível de preço. Isso foi feito aí no início da década de 80. Isso levou e a inflação acelerou. Poxa, então já começa errado. Ao anunciar a prática de taxas de juros reais elevadas para inibir a especulação com estoque e moeda estrangeira. Ok, você vai pedir especulação, principalmente com moedas estrangeiras, né? E com estoque, sim. E cortes nas despesas públicas para sustentar a queda da inflação a médio prazo. Já totalmente errado, né? Aliás, uma das características do Brasil, né, não em todos os períodos, mas durante determinados espaços de tempo, na década de 80 e início da década de 90, é que o Brasil tinha um déficit público, mas tinha uma inflação grandona, o que vai levar alguns brasileiros para dizer que o déficit público do Brasil estava escondido, né, é um déficit público invisível, né? Não sei como é que um déficit público invisível podia fazer uma inflação visível. Mas isso já faz parte da deterioração do pensamento econômico brasileiro diante do enigma da inflação. Né? A inflação brasileira era aquele negócio, decifra-me ou te devorarei. E aí ela só estava devorando, porque ninguém acertava, né? Ninguém matava o dragão inflacionário, né? Do lado heterodoxo, constitui-se um choque de desindexação. Nós já escutamos essa história antes, né? Ainda mais ambicioso do que o plano cruzado, ao suspender ou extinguir todos os mecanismos de realimentação da inflação. Nós já falamos, né, no vídeo anterior a esse, que você pode eliminar os mecanismos de indexação, mas você não pode eliminar o fato de que, por exemplo, eu vou ter que reajustar o meu preço do meu produto, porque com a inflação meus custos estão aumentando e eu estou ficando sem lucro, estou dando prejuízo, então tem que reajustar. A mesma coisa você pode dizer do trabalhador, o nível de vida, o salário está caindo 20%, 30% ao mês, daqui a pouco, poxa, você começa a fazer greve, você chega lá no Platão e fala assim, ó, do patrão, né? Fala, meu filho, eu não estou conseguindo trabalhar, estou passando fome, vou ter que arranjar outro bico. E o patrão não quer perder a mão de obra, principalmente. E aí fala assim, então eu vou te dar um reajuste. Né? Patrões também. Ou não precisa falar nada, o patrão vê, né? Fala, poxa, aí não tem jeito, né? Então, ao suspender ou extinguir todos os mecanismos de realimentação da inflação, promovendo inclusive o fim da URP, que era o indexador, né? Dos salários, uma poderosa fonte de inércia inflacionária. Não adianta você suspender, se acabar com a indexação de salários, porque o mercado continua funcionando. O trabalhador tem que comer, tem que viver, tem que pagar a conta de água, luz, telefone. E aí? Não é assim, não. Ingredientes, principais ingredientes. Anunciado no dia 14 de janeiro de 1989, depois do reajuste dos preços de eletricidade, gasolina, álcool, telefonia, postagem, pão e leite, entre outros. Ou seja, você deu um tarifaço, né? Um preçaço, falar, né? Você reajustou vários preços decisivos, gasolina, eletricidade, telefonia. Ok? Quer dizer, você deu uma injeção de cocaína no sujeito e agora quer que ele fique quietinho. Não tem jeito. Você vai substituir o cruzado pelo cruzado novo. Tudo, corta 3-0, daí não né? Aí é só para simplificar, para evitar que as máquinas de calcular fiquem, né, obstruídas. Congelamento de preço por tempo determinado.
congelamento, já tinha sido feito antes. Agora vamos de novo, 2 vezes, agora vamos de novo para o congelamento, né, de preço. O base do índice de preço, IPC, em 15 de janeiro. Isso é óbvio, por quê? Né? Para evitar que na inflação de janeiro, de janeiro entrem o aumento de preço ocorrido na primeira metade, né? na segunda quinzena, porque o índice de preço, né? Os índices normais de preço, na verdade, era o preço médio de um mês em relação ao preço médio do mês que vem. Então, a rigor, ele capturava a inflação, digamos, de 15 do 15 de um mês até o dia 14 do outro mês, né? Então, para evitar isso, tá certo? Você só quer saber a inflação que vai começar a partir do dia 15 de janeiro, tá certo? Que vai ser a data de entrada, né, em vigor do plano, correto? Eliminação da correção monetária inferior a um ano. Okay? Então, você não acabou com a correção monetária, você acabou com ela, né, inferior a um ano. Ok? Desvalorização cambial de 18% e fixação do dólar. Você deu outro chute na inflação para cima, né? Ou seja, você vai ter um plano anti-inflacionário, você começa ele causando uma senhora inflação, né? Porque os preços, não é só que os preços de todos os insumos importados, né? Nessa época o Brasil importava muito menos, né? O componente importado no Brasil em 1989 era de 4% do produto interno bruto. Era um país praticamente autóctono. Devia ser o comparável da Coreia do Norte, né? Não importava nada, não precisa importar porcaria nenhuma. O Brasil tinha se tornado um país praticamente autossuficiente graças ao segundo PND, né? E petróleo você estava importando um pouquinho, né? Porque a Petrobras estava produzindo petróleo, tá certo? A ineficiência da Petrobras, empresa estatal, que horror. Então, eu tinha resolvido o problema brasileiro, né? Ora, mas então você pode dizer, né, que você deu uma desvalorização de 18%, um componente importado de 4%, você vai causar aí, já causou uma inflação de 8%, 7%, né? Digamos, né? Então você já, no ano, bom, isso ela vai ser diluída no ano, mas ela aconteceu agora, né? E mais os aumentos dos outros preços. Então, na verdade, você deu um chute na inflação para cima e aí congelou e fez o plano. Ora, já começou mal, né? Certo? Conversão dos salários pela média do poder de compra dos últimos 12 meses, né? Ok? Sem regra de reajuste, que deveria ser restabelecida por Congresso em 90 dias. Quer dizer, o que você fez? Né? Você jogou o pepino dos reajustes salariais para o Congresso. É ele que vai restabelecer a lei salarial, é ele que vai restabelecer a indexação dos salários, na verdade, né? A verdade é isso. Conversão dos aluguéis pelos valores médios, não tem novidade, né? Tablita para descontar a inflação futura embutida nos contratos financeiros. Além do excesso de juros, isentando-se os impostos, serviços públicos, consórcios, mensalidades escolares, clubes e condomínios. Bom, então você já começou, né? Já deu várias isenções aí. Extinção da OTN. Aliás, é preciso dizer o seguinte, né? Essa tablita, as exceções, foram instituídas por causa do que aconteceu durante o período do lançamento do plano cruzado. Então, vendo os problemas que tinham sido criados, né, você estabeleceu umas isenções. Né? Por exemplo, né, clube e condomínio. Clube é condomínio, na verdade. Né? Você tem que pagar os custos, né? Tá certo? Se os custos do seu prédio estão aumentando, não tem como você tabelar o seu reajuste, né? Porque o prejuízo é seu mesmo. Né? Os gastos do condomínio são seus gastos, né? Claro. Extinção da OTN, né? Porque era um título, né, com correção monetária, tá certo? Elevação da taxa de juros,
e controle do crédito, alteração dos limites de cheques especiais, redução dos prazos de financiamento, aumento compulsório, suspensão de leilões mensais de conversão da dívida externa em capital de risco. Quer dizer, esse último aí é para evitar a pressão sobre a base monetária, como se ela tivesse algum efeito sobre a inflação, né? Quer dizer, na verdade, você tem, né, um arroxo monetário do crédito. Está tentando, né? Na verdade, você está tentando corrigir um suposto problema do plano cruzado, que foi lançado com a política monetária passiva, né? Então, a inflação, a monetização da economia foi muito rápida, né? Os meios de pagamento cresceram muito e isso teria sido uma das causas da explosão da demanda, que teria explodido com o plano cruzado. Isso é mito, tá certo? Isso não tem uma base sustentável, mas foi o que ficou no imaginário, inclusive dos economistas principalmente, né? Mas também de todo mundo. Você ia liberalizar as importações. Ora, essa ideia, né, esse é outro mito que ocorre, né? Martini de Ross, que foi o Paulo Guedes durante o governo militar, né, na Argentina, da junta comandada pelo general Vilela, né, na Argentina, em 76 a 82, 71, 82, não me recordo exatamente a data, depois da Guerra das Malvinas, né, ela saiu por causa do fracasso das Guerras das Malvinas, né. Mas a inflação argentina estava muito elevada e ele aí, discípulo de Milton Friedman, resolveu, né, fez tudo que o figurino mandava e abriu a economia. A ideia é que o afluxo de produtos importados ia fazer a inflação baixar. A inflação nem deu, nem fez cosquinha no dragão inflacionário, né? E aí você está de novo, né, achando que a liberalização das importações vai afetar negativa, vai fazer com que a inflação caia, né? E um ajuste fiscal, outro, né? Isso aí é outro mito, né? Achando que a inflação tem alguma coisa a ver com ajuste fiscal. Redução das despesas de custeio via reforma administrativa. Aí você tem que fazer uma reforma administrativa para reduzir essas despesas, né? Redução das despesas de pessoal via demissão, não sei com o que você vai demitir, né? Porque nessa época você ainda tinha muita gente, né, que era CL, baseado no contrato, né? E trabalhava em instituição do setor público regida pela CLT. Por exemplo, a Fundação João Pinheiro, né? Eu trabalhei na Fundação João Pinheiro e era assim, né? Só com Não, mas aqui não, desculpe. Aqui você ainda pode demitir. Porque você tem, como no caso da Fundação João Pinheiro, não sei nesse ano exatamente se isso já tinha feito, né? Os CLTistas do setor público tiveram que fazer concurso para virarem, né, funcionários públicos, né? Então quem não tinha feito concurso ainda, instituição como a Prodenge, por exemplo, funcionário da Prodenge, né? Ou a Fundação João Pinheiro, realmente estou falando, não sei. Prodenge eu tenho certeza, né? A Fundação João Pinheiro eu estou apenas achando que sim, né? Então eles não eram funcionários públicos estáveis ainda por causa da Constituição de 88, que obrigou, né, se extinguiu, infelizmente, o CLTista que trabalhava no setor público. Foi um erro administrativo colossal da Constituição. Mas não é aqui não temos espaço para tratar disso, né? Privatização das estatais, como se tivesse alguma coisa com o processo inflacionário, né? Rigidez da execução orçamentária. Aliás, se você privatizar as estatais, você vai impedir de usá-las de controle do processo inflacionário. Você não pode mais reduzir, né, controlar os preços de combustíveis, né? Se privatizar a Petrobras, os preços de combustível vai ficar nas mãos de uma empresa privada. Ela faz o que ela quiser, né? Ela vai ser uma empresa como outra qualquer.
vai acelerar, vai ter o mesmo, né? Quer dizer, você não pode mais atrasar os preços, né? Então, na verdade, isso até é negativo do ponto de vista da inflação, né? Rigidez da execução orçamentária de acordo com a disponibilidade de caixa. Isso aí já é um problema de falta de conhecimento da execução orçamentária, né? Quer dizer, a execução orçamentária não tem a ver com o regime de caixa, ela tem que ver com a liberação do orçamento. Eu trabalhei no setor público eu fui chefe de orçamento da Secretaria da Fazenda durante 4 anos, durante o governo do Itamar Franco. Então eu sei muito bem, né, que uma coisa é o tesouro, que é a disponibilidade de caixa, outra coisa é a liberação do orçamento. Se você liberar o orçamento, você cria o compromisso do setor público de pagar. Então o controle, né, quer dizer, o que você está falando é que você vai fazer a liberação de acordo com a disponibilidade de caixa. Não sei o que ele quer dizer com isso, né? A rigor isso está errado, né? Ipsis está errado. O que ele quer dizer deve ser com a projeção do resultado de caixa, então que você vai liberar, né? Ou a dotação orçamentária. Mas controle orçamentário você faz através da execução orçamentária, que é a liberação, né, do empenho. Se você não quer que uma instituição gaste, você não libera o orçamento para ela. Ela aí não pode empenhar. Se não pode empenhar, não pode gastar, né? Mas isso é outra discussão que não cabe aqui também, né? Bem, resultados, né? Estratégia. A execução do plano verão pretendia, isso aí nós estamos citando Modiano, produzir 2 ou 3 meses de taxa de inflação baixos com a economia desindexada e assim induzir os agentes econômicos a ampliar a periodicidade. Isso aí nós já falamos, tá certo? Então nós estamos repetindo, né? Então essa é a estratégia adotada, correto? Bem, nós já falamos sobre isso, ok? Então nós não falamos no vídeo anterior, né? Vídeo anterior não, em slide anterior. Então, aí, mas isso envolvia alguns riscos. O primeiro risco, que nós já mencionamos, era a falta de credibilidade do governo. A sociedade exploraria a fragilidade do plano, tá certo? E primeiro não estava acreditando, não acreditava nele, né? A economia marcharia mais rapidamente para a hiperinflação no caso do fracasso do plano, na medida em que eram eliminadas as âncoras da ORTN e a URP. Mas a inflação torna-se mais dependente das expectativas inflacionárias. Ora, isso é uma coisa estranha, né? Essa primeira parte da fala aí do Modiano. A economia marcharia rapidamente para a hiperinflação, no caso do fracasso do plano, ok, isso aí dá até para entender, né? Na medida em que eram eliminadas âncoras. Como assim? A OTN e a URP não eram elementos, né, de indexação? É claro que a URP em particular, né, era uma medida de indexação que não refletia exatamente a inflação. Então ela foi construída para fazer com que os reajustes salariais fossem inferiores à inflação efetiva. Quer dizer, isso era concebido como uma forma de reduzir a inflação, porque você está reajustando menos elementos fundamentais da precificação da economia. Era essa a ideia, não é? Então, quer dizer, o que eu entendo que o Modiano poderia estar dizendo, né, com essas palavras é exatamente dizer o seguinte: ora, com isso, os reajustes não vão ser mais por esses indicadores que estão procurando, né, frear os reajustes. Ora, mas depende, né? Se você vai ter, no caso do salário, já livre negociações, você entra na recessão, os reajustes vão ser menores do que a inflação ocorrida entre os períodos de reajuste. Então, não entendo realmente o que o nosso autor está realmente dizendo, né? Bom, a inflação tornar-se mais dependente das expectativas. Isso não tem condições de
de avaliar, tá certo? Realmente, não é? Ele tem razão, mas se você pegar, por exemplo, Adam Smith, né, que é a melhor teoria da inflação já construída, a meu ver, até hoje, que vai dizer que a inflação tem a ver com expectativas, não no sentido de expectativas, por exemplo, da escola nova clássica, né, expectativas racionais e outras bobagens aí que depois nós podemos comentar, né, mas, desculpa falar bobagem, né, são construções teóricas até bonitas, né, e tem o seu sentido, né, mas não que governam os agentes econômicos, podem governar os agentes do setor financeiro, mesmo assim com restrições. Então, aqui não está na hora de fazer uma crítica a essa teoria. Então, o que acontece é que o fato é que quando você desconfia da moeda, ela perde valor, porque você quer ficar livre dela, né? Então, é isso depois nós vamos trabalhar mais em outro vídeo. O vídeo sobre o plano real, nós vamos explorar muito essa ideia. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: à medida que você tem mais um plano fracassado, isso desorienta os agentes econômicos, que passam aí a desconfiar realmente que a inflação vai explodir. E isso, por si só, é uma importante fonte inflacionária, porque causa a fuga da moeda, né? Então, isso tem eu não sei exatamente do que ele está falando, mas nessa interpretação isso tem sentido, né? Bom, e aí, o que aconteceu? Foi lançado o plano, os resultados dos primeiros meses do plano verão não corresponderam às expectativas. Observe que houve uma queda, como mostra o gráfico aqui, acentuada do processo da taxa de inflação, né? Tá certo? Que estava se abeirando aos 35%, entre 28% e 35%, né, mais ou menos, e vão cair para a faixa de 6%, 8%, né, mas isso já depois vai aumentar para 10%, então, esse preço ao consumidor. Então, isso já é uma taxa elevada, não era isso que o governo achou que ia conseguir. Então, toda a estratégia ficou comprometida, porque você não vai ter 3 meses de inflação muito baixa, que vai permitir a recomposição das expectativas dos agentes, né? Não houve ajuste fiscal. Por quê? Em razão daquilo que nós falamos, as elevadas taxas de juros vão aumentar os custos financeiros do governo, do setor público. Isso é uma das coisas mais engraçadas que a gente tragicômica, né, que a gente encontra no pensamento ortodoxo. Ele fala que quer reduzir o déficit público e, ao mesmo tempo, adota políticas de altas taxas de juros. As duas coisas são incompatíveis, né? Então, está aqui as taxas de juros, né? Quer dizer, observe que a taxa real de juros, na verdade, ela vai subir, a taxa de juros está medida aqui, né? Ela vai subir, vai ficar 700% em níveis anualizados, né? Por quê? Isso é anualizado. Por causa da queda da taxa de inflação, né? Porque as taxas de juros nominais não caíram. Mas as taxas nominais, né, elas vão, tá certo? Medidas aqui, né? Elas vão, tá certo? Subir, né? Vão aumentar um pouco, né? Vão aumentar a partir de junho, né? A partir de junho, a taxa de juros vai aumentar muito, né? Mas, de qualquer maneira, elas já eram elevadas. Uma taxa de juros real de 10%, 20% é muito alta, né? Então, ao ano, 20% ao ano, né? Quer dizer, ela vai para o nível da estratosfera, como nós estamos falando aqui, né? Não a taxa nominal, né? Mas isso é depois, né? No segundo momento, né? Ou seja, né? Não houve ajuste fiscal. E aliás, tanto faz, tanto fez, né? Porque mas não houve por causa das elevadas taxas de juros, né? Tá certo? Então, altas taxas de juros, né? O que vai acontecer? O consumo cai, né? O que aumentou devido à queda só que, né? Então, aí se esperava, né, com as altas taxas de juros, que o consumo caísse, né?
mas ele aumentou devido à redução do imposto de renda da fonte, mas as expectativas, quer dizer, qual a expectativa? A inflação vai voltar, então eu vou aproveitar e vou comprar agora, né? E a moeda está valorizada, porque a inflação caiu, né? Você tem, né? Você teve, né? Então, as vendas, né, vão crescer 20% em fevereiro e março, um crescimento extraordinário, né? Na verdade, vamos lembrar, né, que você tem aí que os salários foram aumentados, reajustados, né? Você teve um ajuste pelo salário pela média, aquele sistema que prevaleceu durante o plano cruzado. Então você acabou de ter um aumento salarial e a inflação está baixa. Então você aproveita enquanto a inflação está e dando para gastar, né? Tá certo? Bom, a recessão que o plano verão admitia provocar e consolidaria a estabilização dos preços não se materializou. Ainda bem que ela não se materializou, porque não tem nada a ver a inflação com a elevação do nível de preço. Isso ficou claro durante o período de 1981 e 1984. Nós tivemos 3 anos, 2 anos com muita recessão e um com crescimento praticamente zero. Então a recessão foi muito grande e a inflação dobrou. Tá certo? Bem, então observe aqui, isso aqui é os índices do comércio, né? Nós vamos ter que é meados de janeiro, né? Então vamos colocar aqui, né? Vamos colocar os efeitos se fizeram a partir de fevereiro, né? Na verdade, de janeiro para fevereiro, uma queda do consumo, mas o consumo, né, cresceu, né, em fevereiro, março e abril, tá certo? Ok? O consumo preto, né, o comércio em geral, isso é na região metropolitana de São Paulo, né? O vermelho é de duráveis, né? Semiduráveis é o amarelo e não duráveis é o azul, que também cresceram. Todo o consumo cresceu na região. Bom, no caso dos salários, né, a lei de fevereiro, né, determinando a reposição em 3 parcelas da diferença do INPC e a URP, né, foi uma lei que instituiu em fevereiro. Né? Por quê? Porque havia um resíduo, digamos, aí né, precisaria ser reposto. Né? Em abril, o governo determinou reposição de 3,5%, né, mais antecipação da 3ª parcela, que seria paga em maio. Por que ele fez isso? Por causa da inflação, que foi elevada. Então, você tem que repor de alguma maneira, né? Então, e isso vai ser em meio, né? Quer dizer, essa reposição foi considerada insuficiente. Você tem um movimento grevista muito forte, como resultando na greve geral do dia 14 e 15 de março, né? Observe o que acontece, né? Nós vamos ter aqui está janeiro, março, né? O salário mínimo vai se atrasar, vai com uma queda. Agora, o salário médio, na verdade, aliás, o salário mínimo, né, não vai ter queda. Ele vai cair, começar a cair a partir de fevereiro, a partir de março, né? Agora, o salário da indústria, né, ele vai cair até, né, vai começar a levantar, aumentar a partir de março, tá certo? Ou seja, como resultado, inclusive, do movimento grevista, ou da agitação, né, da reclamação geral dos trabalhadores. Quer dizer, observe que nós temos, então, um movimento divergente. O salário mínimo vai cair, mas o salário vai se manter inicialmente caindo a partir de março, né? E o contrário ocorre com o salário da indústria. Você tem uma queda inicial que vai ser recomposta a partir de março, ok? Bom,
a pergunta é o que isso tem a ver com a inflação, né? Por que não tem? Salário não tem nada a ver com a inflação. Ou se tem, pode dizer que tem muito pouco a ver com a inflação. Pouquíssimo. Por quê? Por isso nós já explicamos em vídeo anterior, né? Por causa da relação inversa que existe entre salários e taxa de lucro. Isso é a curva de lucro-salário, descoberta por David Ricardo em 1817, que hoje absolutamente desapareceu no nosso livro-texto, né? Que é o seguinte: quando aumenta o salário, reduz a taxa de lucro. Como consequência, se você tem um aumento de salário, aumenta os preços dos bens intensivos em trabalho, porque os custos salariais são preponderantes. Em compensação, como cai a taxa de lucro, caem os custos de capital. Então, cai os preços dos setores onde o custo de capital é preponderante: siderurgia, produção de energia elétrica e outros bens, né? Então, bom, a aplicação às taxas de juros domésticos dos adiantamentos de contrato de câmbio, isso é uma coisa muito interessante. O que é? O fato é o seguinte: como a taxa de juros ficou muito elevada, o que você podia fazer, né? Você poderia vender, você podia vender no mercado internacional, mesmo que você não tivesse lucro. Por quê? Porque você poderia antecipar, tá certo? O recebimento dessa do contrato de câmbio, né? E aplicar no mercado financeiro. Então seria isso, né? Quer dizer, a aplicação às taxas de juros domésticos dos adiantamentos do contrato de câmbio. É isso que você está fazendo, tá certo? O que acontece, né? Você passa a exportar exatamente por causa das altas taxas de juros domésticos, né? Por causa dessa possibilidade de antecipar o câmbio e aplicar o resultado no mercado financeiro, né? Então, a atividade, isso é o que ele está dizendo, né? Tornou a atividade exportadora atraente domesticamente. Então, você vai aumentar as exportações, mesmo que os preços internacionais você considera desfavoráveis para você, né? Então, as exportações, aqui, né? Nós vamos ter janeiro a partir de fevereiro, né? Então, você vai, o que vai ter? Você vai ter um aumento das exportações, tá certo? Pode ter em janeiro e fevereiro, mas a partir de março, abril, maio é que as exportações sobem. As importações também vão subir, né? Mas o saldo vai aumentar, tá certo? O saldo é o amarelo aqui, né? O interessante é que o índice de câmbio real está num processo de queda, ok? Por quê? Porque você fixou tudo, fixou o dólar, apesar de você ter dado uma desvalorização cambial, né? Apesar disso, né? A taxa de câmbio efetiva, né, ela vai cair. Por quê? Porque depois da desvalorização cambial, né, que pelo gráfico que a gente vê no gráfico foi apenas suficiente para manter o índice de câmbio real efetivo no seu mesmo patamar, né? Mas a partir disso, né, quer dizer, o que você tem? Desculpa. A partir disso, você tem, a partir então, né, a partir de março, você tem, né, uma queda, ou a partir de março você tem uma queda do valor do câmbio real. Por quê? Porque você não está corrigindo monetariamente a sua taxa de câmbio, ok? Já em março, o governo deu início a pequenas desvalorizações cambiais, mas não foi suficiente, como nós mostramos, né, para fazer com que a taxa de câmbio se mantivesse ao seu nível anterior. Então, você está tendo uma valorização da moeda nacional, não é muito expressiva, mas no longo prazo, em 2 ou 3 meses Mas não tem problema, porque você tem a possibilidade de ganhar com o câmbio, com a antecipação das operações, dos adiantamentos, com a antecipação do contrato de câmbio.
Então, não tem problema, né? Em fim de abril, o governo criou o bônus do Tesouro Nacional, corrigindo mensalmente com base no IPC. O que você está fazendo? Você está desistindo de eliminar a correção monetária, tá certo? Né? Voltou a indexar. Por quê? Porque o plano não deu certo. Você sabe que o plano não deu certo. Né? Criaram-se as regras para o descongelamento com reajuste a cada 90 dias, ver se pode. Exceto em casos excepcionais. Daqui a pouco os casos excepcionais viram todos os casos. Maio, início do descongelamento com reajuste dos preços dos carros, dos combustíveis, das passagens aéreas e a liberação dos preços competitivos. E aí você aumenta a inflação. E aí a inflação, né, vem com força, tá certo? Ela vai que vai. Né? A partir de abril, o ágio do dólar começou a subir. Quer dizer, é o que está aqui no gráfico de baixo, tá certo? O ágio do dólar, né, vai começar, né? Na verdade, não é a partir de... É a partir de março, né? Ele já estava em fevereiro, né? Ele estava aumentando. Ele aumentou, né? Explodiu. Tá certo? Explodiu. E isso é um sinal de desconfiança da moeda brasileira. Bingo. Ou seja, o medo é que a hiperinflação vem aí. Né? Além da queda das taxas de juros, da expectativa de uma maxi desvalorização cambial, a cotação do dólar no mercado paralelo foi impulsionada pelo risco de perda do controle do processo inflacionário, a partir do descongelamento que se iniciava. Ou seja, né? Na Argentina, o plano da primavera desembocara em uma trajetória hiperinflacionária. A Argentina e o Brasil estão sempre próximos. A Argentina tem o plano primavera, nós temos o plano verão. Né? A Argentina lançou o plano, como é que chama? O plano austral, depois nós lançamos o plano, como é que chama o nosso plano? O plano cruzado, certo? Então, a Argentina com o plano primavera e nós com o plano verão. Né? E aí você passa, se dá uma desvalorização cambial, tá certo? Dá uma desvalorização cambial de 4,5% e você começa a colocar a correção cambial pelo IGPDI. E aí o que acontece? Né? O que acontece é que a inflação, o dólar, a taxa de câmbio real, passa a crescer aceleradamente. E aí, o que vai acontecer? A inflação vai correr atrás, mas nós já mostramos o que aconteceu com a inflação, tá certo? Aí é uma causação circular, a desvalorização do câmbio e o ágio no câmbio levam à inflação, e a inflação, né, alimenta a desvalorização, o aumento do ágio e a desvalorização da moeda e o aumento do dólar, portanto. Né? Nova política salarial em maio, né? Esquema de reajuste diferenciado de acordo com a renda em cascata. Né? Se você ganhasse até 3 salários mínimos, os seus reajustes seriam mensais com base no IPC. Mensais, claro. Tem inflação de mais de 20% ao mês, o que você vai fazer? Né? Parcela entre 3 e 20 salários, reajustes mensais com eventuais gatilho de 5%, ou seja, se a inflação de 20% no mês, você obtém um reajuste de 20%. A inflação no mês seguinte é de 24%, seu reajuste é 24%. Mas aí no outro mês, você vai ter, já qual que seja a inflação, né? Quando ela tiver 1% de inflação, vai disparar o gatilho, você já garante um reajuste de 5%. Né? Parcela superior a 20 salários, livre negociação. A rigor, livre negociação significa ausente de reajuste, a não ser em casos particulares. Né? Quer dizer, observe que o salário na indústria de São Paulo vai crescer, tá certo? Mas isso a partir do final, ele vai se manter estável, mais ou menos até quando? Até
doidos. Até outubro, né? Até outubro ele vai se manter estável. Depois ele vai aumentar. E no caso do salário mínimo, ele vai se recompor e depois vai... Isso aí tem a ver com a aceleração inflacionária, tá certo? Bom, passados apenas 5 meses desde o lançamento do Plano Verão, pode-se afirmar que seu principal mérito resistiu na interrupção de uma rota hiperinflacionária. Isso não está errado, tá certo? Não, isso não está errado, né? No entanto, o salto da inflação já a partir do segundo... Aqui está errado, segundo semestre, né? Ou segundo trimestre, né? Trimestre. Do segundo trimestre. O descongelamento... Isso aqui tá... Segundo trimestre. O descongelamento de preço no contexto de taxas de juros decrescentes reais, né? Porque nós vimos a trajetória, ela subiu. Mas como a inflação subiu mais ainda, ela começou a cair, né? O movimento de recomposição dos picos de salário real de 1988, as defasagens apontadas para os preços públicos e administrados, as indefinições ainda existentes quanto à reindexação da economia, a precariedade do ajuste fiscal, claro, né? E uma expansão monetária nos últimos 12 meses da ordem de 1000% ao ano traçam cenário inquietantes para a inflação a curto prazo. O que a gente fica pensando é o seguinte: isso tudo foi uma consequência da volta da inflação. Não foi uma causa, mas se ela, o que é causa, é consequência, amanhã pode transformar em causa, né? Quer dizer, como se explica esse aumento aumento da oferta de moeda? Isso não foi provocado, os juros estavam elevados, né? Isso não foi provocado por uma política expansionista. É porque, na verdade, essa ideia que a gente aprende, né, essas porcarias desse livro de graduação, que o Banco Central controla a oferta de moeda, isso não ocorre, né? Tem experiência histórica toda, mostra que isso não tem cabimento, né? A gente continua ensinando. Então, nós vamos para as referências, né? Aqui está o PIB, né, que vai cair em 1988, tá certo? 4%, né? Depois vai subir, né? E o que vai acontecer com a inflação, né? Quer dizer, em 1989 nós tivemos um crescimento do PIB, né? 3%, mais ou menos, né? Embora 88 foi zerada, política com arroz e feijão, mas o plano verão, né, não foi tão recessivo, né, como se esperava. Felizmente, né? Felizmente. É claro que ele foi mais favorável do que o plano arroz com feijão, né? Então, embora a inflação se acelerou muito, principalmente no final do ano. Então, com isso nós terminamos, né? As referências eu não coloquei aqui, mas é o texto do livro, né? O capítulo do livro sobre a ópera dos Três Cruzados, né? Do livro do Marcelo de Paiva Abreu, né? A Ordem do Progresso, ok? Então, com isso nós terminamos o vídeo de hoje, né? E aí agradecemos a todos, e se esse vídeo for para o público, coloquem o like ou dislike, né? E apresentem, se for o caso, as críticas, para que a gente possa, na segunda edição desse vídeo, melhorá-lo, ok? Então ficamos por aqui. Obrigado a todos.